Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras mais intensas do planeta, David Goggins. A ideia aqui é entender a fundo a filosofia dele, a jornada de um homem que se transformou de uma vítima das circunstâncias em um mestre da própria mente. Ok, vamos direto ao que interessa. A ideia central do Goggins é basicamente esta. Toda e qualquer adversidade, não importa o quão pesada pareça, pode ser transformada em combustível. Não é algo para se evitar, não. É a matéria-prima para o crescimento. Mas da onde veio esse combustível todo no início? A filosofia do Goggins não nasceu do conforto, muito pelo contrário. Ela foi forjada no fogo, nos desafios gigantescos que definiram a juventude dele. Para entender o homem que ele se tornou, a gente precisa voltar lá atrás, na infância. E olha, não foi nada fácil. A infância do Goggins foi marcada por um abuso físico e emocional muito severo, algo que deixou cicatrizes que ele carregaria por anos e anos. E não era só dentro de casa. O mundo lá fora também era um campo de batalha para ele. Ele enfrentava um racismo direto, muito intenso, o tempo todo. Eram como uma barreira constante tentando impor limites a ele. E como se não bastasse, tinha a pobreza. A família dele vivia numa luta constante, o que adicionava uma camada diária de instabilidade e estresse à vida dele. Era, sabe, a tempestade perfeita de dificuldades. E o resultado de toda essa luta? Bom, foi um jovem com mais de 135 quilos, se sentindo completamente preso e derrotado no próprio corpo. E talvez a batalha mais difícil de todas era a que acontecia dentro da cabeça dele. Goggins teve que superar uma autoimagem extremamente negativa, aquela vozinha interna alimentada tanto pelas críticas de fora quanto pelo próprio desespero. Então, como é que alguém transforma tudo isso? Goggins usou o sofrimento de propósito, como se fosse uma ferramenta mesmo, para forjar uma mente que não quebra. Vamos ver como isso funciona na prática. É o que ele chama de mente calejada. E o ponto-chave é o seguinte: isso não é algo com que se nasce. De jeito nenhum. É algo que se constrói, camada por camada, encarando o desconforto de frente, por vontade própria. E a prova de que isso funciona está na própria história dele. O caminho do Goggins para se tornar um Navy SEAL, não foi nem um pouco uma linha reta. Pelo contrário, foram múltiplas falhas dolorosas, mas cada uma delas adicionava um calo novo na mente dele, deixando mais forte para a próxima tentativa. Foi nesse momento que a chave virou. Lá no meio do treinamento mais brutal do mundo, Goggins sacou que a força mental, e não apenas a capacidade física, era o segredo. Não só para sobreviver, mas para vencer. A partir dessa percepção, Goggins começou a desenvolver ferramentas mentais bem específicas para vencer essas batalhas internas. Ele não contava só com a força de vontade bruta, sabe? Ele usava a estratégia. Uma das ferramentas mais conhecidas dele é o pote de biscoitos. Pense nisso como um estoque de poder pessoal. É um lugar na mente onde se guarda cada conquista, cada obstáculo que já foi superado. E o método é surpreendentemente simples e prático. A ideia é criar um registro real da própria resiliência, para que, quando a dúvida bater, existam provas concretas para lutar contra ela. E aqui está o confronto. De um lado, aquela conversa interna negativa que todo mundo conhece, né? Não vai dar. Tá doendo demais? Desiste logo. Do outro, os lembretes poderosos e factuais do pote de biscoitos. O que Goggins ensina é a trocar a dúvida pela evidência da própria força. E não para por aí. Além do pote de biscoitos, tem outras ferramentas no arsenal dele. A visualização, para se preparar para o que vem pela frente. O espelho da responsabilidade, para encarar a verdade nua e crua. E a autópsia pós-falha, para garantir que cada erro vire uma lição. E tudo isso nos leva ao conceito final do Goggins, a grande ideia que amarra tudo, a de que todos nós temos limitações que a gente mesmo se impõe. Ele chama isso de limitador mental. É aquela voz instintiva que grita "para" no primeiro sinal de dor de verdade ou de desconforto. É um mecanismo de segurança que, segundo Goggins, nos impede de descobrir do que somos capazes. E é aí que entra um número que talvez defina toda a filosofia dele. A regra dos 40%. A ideia é chocante, né? Quando a mente grita para parar, quando parece que não tem mais de onde tirar força, na verdade, só se atingiu 40% da capacidade real. Pensa só nisso. Existe um reservatório gigante de 60% de força inexplorada, esperando logo ali, do outro lado da dor. Como o próprio Goggins explica, esse mecanismo funciona no subconsciente. Não é uma decisão consciente de parar.
É um reflexo profundo que precisa ser desafiado e superado de propósito. Uma vez, e outra vez. E para fechar, a gente fica com a pergunta que está no coração da filosofia do Goggins. Uma pergunta que desafia cada um a olhar para os próprios limites e a questionar. Será que eles são reais? Ou são só um limitador esperando para ser quebrado?